Meus irmãos, a paz do Senhor. Meus queridos, vamos à nossa leitura bíblica dessa sexta-feira. O texto sugerido para nós hoje encontra-se em Levíticos, capítulo 26, versículo 1, que nos diz assim: Não fareis para vós ídolos, nem vos levantareis imagens de escultura, nem estátua, nem poreis figura de pedra na vossa terra, para inclinar-vos a ela, porque eu sou o Senhor vosso Deus. O tema, a Bíblia enfatiza que a idolatria deve ser abandonada. Lembrando sempre que nós estamos estudando a lição de número 12, que traz por título o reinado de Josias. Deus, pela sua onisciência, sabendo tanto o passado, quanto o presente, quanto o futuro, vendo todo o tempo patente diante de si, como se estivesse tudo acontecendo ao mesmo tempo, no mesmo momento. Ele sabe muito bem que este povo que ele está tirando do Egito, este povo que ele está recuperando desse período que esteve neste tal cativeiro, um cativeiro que não durou os 430 anos, mas foi um cativeiro, durou um tempo. Por um bom tempo Israel era convidado naquela terra. Por um bom tempo Israel estava ali guardado, protegido. Porém veio o cativeiro, veio o clamor e o Senhor veio em socorro da nação. E os tirou com mão forte, como a própria palavra afirma. Os tirou com mão forte dali. O Senhor, os conhecendo, sabia que em algum momento determinada parte do povo, ou todo o povo, iria se inclinar, iria buscar, iria se aproximar de alguma outra divindade, de alguma fantasia religiosa. Porque ele sabia que as pessoas não tinham tanto entendimento assim acerca dele próprio, acerca do Senhor. Por mais que o Senhor quisesse se revelar, por mais que o Senhor quisesse ser conhecido, e ele sempre quis ser conhecido, ele sempre quis se fazer conhecido, quis ter amizade com as pessoas, ainda assim, a maior parte, a grande massa, não tinha esse interesse, não tinha isso como prioridade. É totalmente compreensível, irmãos, que as pessoas estejam presas no seu viver, no seu dia a dia, estejam preocupadas com a comida, estejam preocupadas com a moradia, estejam preocupados com a vestimenta. É natural isso. Não tem nada de errado nisso. O problema está na prioridade. Por isso que a palavra nos ensina que primeiro amar a Deus acima de todas as coisas. Isso é Velho Testamento. No Novo Testamento nós vamos ter: busque primeiro o reino dos céus. Porque isso é prioridade. O principal, a primeira coisa, o mais importante para as nossas vidas. A primeira coisa a ser feita quando nos despertamos, quando acordamos de manhã. A primeira coisa a ser feita em todos os momentos é o reino de Deus. São os interesses do reino de Deus. É o viver no reino de Deus. Ontem nós falávamos sobre a necessidade de a Bíblia estar em prática na nossa vida. Ser a prática da nossa vida, a palavra de Deus, o Evangelho de Jesus, ser realidade central das nossas vidas. Pois bem, a este povo que o Senhor estava educando, a este povo que o Senhor estava formando, estava ainda fortalecendo, ainda estava muito no início, a este povo o Senhor dá essa ordem, essa orientação direta: não façam estátuas, não produzam imagens. Existem outros versículos que vão dizer sobre tudo que não deveria ter imagem. Sobre animais dos céus, da terra, de debaixo da terra. Tentar imaginar qual é a aparência de Deus para então fazer uma imagem dele e aí passar a adorá-lo, colocar essa imagem lá no templo. E ele diz: não façam isso, não entram por este caminho. Porque sempre foi a prioridade de Deus, a prioridade do nosso Deus, o relacionamento de espírito e em verdade.
Sempre foi essa a prioridade. Nunca foi uma experiência religiosa, mas deveria ser, deve ser uma experiência de vida. É só observarmos como ele se relacionou com todas as pessoas que se aproximaram dele, como era o relacionamento dele com Abraão, como era o relacionamento dele com Noé, como era o relacionamento dele com Moisés. E aí nós vamos ver mais para frente como era o relacionamento dele com os profetas, como era o relacionamento dele com cada um dos discípulos, com cada um dos apóstolos. É exatamente isso que ele quer das nossas vidas. Ele quer um relacionamento diário. Nesse relacionamento diário não há espaço para ídolos. Não há espaço para idolatria. A idolatria e os ídolos só têm espaço na fantasia religiosa. Porque a fantasia religiosa não requer envolvimento. Nós não precisamos nos envolver com as coisas. Nós não precisamos nos envolver com o ídolo. Porque ele é só uma fantasia religiosa. É uma ideia. Está ali para servir ao idólatra. Dentro do reino de Deus é diferente. Nós estamos aqui para servir ao Senhor. Nós estamos à disposição do Senhor. Não é o contrário. Lógico que sempre que precisarmos, em todos os momentos, o Senhor estará conosco. Mas isso não significa que é Ele que nos serve. Somos nós quem devemos servir. Por isso ele afirma no final do versículo: porque eu sou o Senhor vosso Deus. Isso aqui fala da sua autoridade. Isso aqui fala da grande diferença entre ele e a fantasia religiosa. Entre esse relacionamento vivo, diário, cotidiano, e essa fantasia religiosa que vai acontecer em determinadas datas, em determinados momentos. O Senhor é aquele que nos acompanha em todos os momentos. O Senhor é aquele que sempre vai conosco nas nossas batalhas, sem precisar de amuletos, sem precisar que exista encantamentos, sem necessitar que existam objetos mágicos. O Senhor estará presente por causa da fé. Hoje, Ele se faz presente por causa do Espírito Santo. Você não precisa de ter um objeto para segurar e então acreditar que você está perto do Senhor. Você só precisa crer. E crendo, clamar. E o Senhor sempre se fará presente na sua vida, na sua história, no seu dia a dia, em cada momento que você estiver vivendo. Seja um momento de alegria, ou seja um momento de tristeza, ou seja um momento de medo, o Senhor se fará presente. O Senhor estará do seu lado sempre, sem necessitar de nenhuma moleta, de nenhum apoio. É simplesmente pela fé. Amém? Que Deus nos abençoe. Tenhamos todos um excelente dia. Fiquem todos em paz.